Hoje nós temos aqui na redação o professor Josemar, professor de Geografia, 39 anos, militante social, bem ativo, primeiro suplente de deputado estadual do Partido PSOL. Boa tarde, Josemar. Você tem a falar sobre a atual política hoje no Estado. Boa tarde. Temos bastante coisa para conversar, né? Principalmente nessa região nossa aqui de São Gonçalo, onde o desrespeito, o descaso é sempre permanente, né? Para iniciar, você observa o que a Ampla vem fazendo, né? A própria questão hídrica agora com a falta de água, e isso tudo mostra, né, o descaso. Sem falar agora da mais nova invenção do Pezão, que é a questão do BRT, né? Acabar com a linha 3 do metrô e construir o BRT. Abre aspas, Brasil, pátria, educadora, fecha aspas. O que você tem a falar sobre essa frase? Olha, é um grande absurdo, né? O que o governo federal vem fazendo. Há uma grande contradição, porque a Dilma, na verdade, está implementando um estelionato eleitoral. Não adianta falar de pátria educadora cortando verba da educação. 7 bilhões, né? Foram 7 bilhões cortados. Nas universidades públicas, você já tem esse corte sendo manifestado, né? A própria corte de verbas, fechamento de cursos, né? Nas universidades particulares, você tem os programas sociais que eram implementados, já estão atrasando, o que deixa também uma instabilidade, né? Vide a questão do FIES, que atrasou bastante, né? E em outros setores também você começa a sentir, né? Na educação mostra que não tem nenhum tipo de coerência que o governo diz com o que o governo implementa. Cotas raciais. Quando se deveria atenção fundamental na formação das escolas públicas e na qualificação? O que você tem a falar sobre qualificação e cotas raciais? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o ensino público, todo mundo já sabe, acho que qualquer pessoa sabe que o ensino público no Brasil não é de qualidade, não atende aos pré-requisitos básicos para a formação do indivíduo, né? E há uma dicotomia também, ou seja, há uma diferença de ensino entre as escolas privadas, né, que são para atender as pessoas que têm mais renda, e as escolas públicas, né? E nesse caso, né, falta ainda no país uma política profissionalizante, porque não se tem uma educação focada e voltada para isso. Agora, sobre as cotas raciais, é importante destacar o seguinte: eu sou a favor das cotas como uma medida para avançar no processo, né, de igualdade racial brasileira. Não existe, a hipocrisia, né, diz que nós temos igualdade. Não existe igualdade. Se você for pegar e ver aonde estão os negros do país, você vai ver que não estão nos mesmos postos chaves onde estão os brancos. Você pode observar também que as profissões menos remuneradas são feitas pelos negros, né? E os negros na universidade ainda é um número muito pequeno. E nesse caso das cotas, sempre alguém fala, né, a hipocrisia fala que tem meritocracia, né, que a pessoa tem que atingir por mérito. Eu tenho minhas dúvidas se isso é verdadeiro. Aliás, eu tenho certeza que isso não é verdadeiro. Porque um negro que estuda numa escola pública, que consegue estudar e ir a uma universidade, ele passou por muito mais dificuldades na vida, na escola, na vida social, do que um branco que viveu com todas as suas condições, né, nos condomínios de luxo, nas suas condições, né? Então eu acho assim, para discutir o fim das cotas, né, que seria o que muitos gostam de fazer, os ricos tinham que abrir mão das suas propriedades, do seu direito de herança, porque quem herda alguma coisa, né, quem herda algo, não tem mérito por aquilo ali, né? O filho do Eike Batista não tem mérito, né, na herança que herdou do pai, né? Assim como os grandes burgueses. Assim, é diferente daquele do trabalhador, do filho do pobre, que para ascender tem que ralar muito. A questão do auto de resistência, como que você vê essa posição das UPPs, da polícia hoje? Eu vejo hoje a polícia no Rio de Janeiro, ela ajuda a segregar o espaço. Eu falo a polícia enquanto instituição, né? Não somente o profissional policial. Por quê? Pode observar que a política do Cabral Pezão é sempre uma política de excluir, né? Vê que o tipo de policiamento que se tem na zona sul do Rio de Janeiro, na capital... Você falando da abordagem, né? Abordagem
e o tipo de policiamento, né? A logística também. É diferente do que acontece aqui em São Gonçalo, do que acontece na Zona Oeste, do que acontece nas diversas unidades. Você vê essa diferença pela classe social ou pela questão racial? Pelas duas coisas, né? Até porque a questão racial no Brasil é uma questão estratégica, né? O negro no Brasil não é uma minoria. O negro no Brasil é maioria, né? Se você trabalhar com o conceito de etnia, né, que vem dos negros, você vai ver que a maior parte da expressão brasileira, material e imaterial, é negra, né? Recentemente o professor José Mas esteve na campanha da invasão lá dos Zubinos dos Palmares. Como que ficou essas questões da habitação em São Gonçalo? Na verdade é ocupação, né? A gente não usa o termo invasão porque a propriedade tem que ter o seu uso social, e dentro do seu uso social, se não é ocupado, nós temos que dar garantia de moradia para as pessoas, né? A questão foi a seguinte: a ocupação durou 12 dias, nós demos apoio e sempre vamos dar apoio a movimentos sociais organizados. É importante que se diga o seguinte: o MTST é um movimento social organizado, é diferente de pessoas soltas que possam vir fazer grilagem, que isso é totalmente diferente, né? E é um movimento que organizou famílias aqui da região. E nesses 12 dias, a ocupação terminou de uma forma até pacífica, né? Num acordo feito entre o MTST, a Prefeitura e o Governo Federal, na qual a Prefeitura se comprometeu de indicar o terreno, o Governo Federal se comprometeu, né, de fazer e doar os recursos, né, financiar, e o MTST de fazer o projeto de arquitetura, de engenharia, da montagem arquitetônica das casas, né? Em janeiro, até dia 12, 10 de janeiro, primeira semana de janeiro, a Prefeitura ainda não tinha indicado o terreno, né? E aí o MTST voltou a fazer uma nova ocupação. E o debate está seguindo, né? Mas já tem algum desenrolar nisso? Não, o desenrolar ainda está em desenvolvimento, né? Ainda está, a Prefeitura ficou de indicar o terreno, estavam ainda estudando a possibilidade de um terreno no Arsenal, ali naquela região, mas nada desenvolveu. Em 2013, a presidente esteve aqui com o governador e falou sobre a questão da linha 3 do metrô. Como que está esse impasse agora que você acabou de falar do BRT? Fala, mas explica mais um pouco aí. Olha, a questão é a seguinte: nós temos o projeto da linha 3 do metrô é um projeto antigo, né? Já deve ter mais ou menos aí em volta de discussão, né, há muitos anos, bota aí anos 90. É um projeto que ligaria São Gonçalo à capital pelo metrô em 2 trechos. O primeiro trecho seria o trecho que iria do centro do Rio de Janeiro até Niterói, até Araribóia, passando por debaixo d'água. E o segundo trecho que ligaria Niterói até Guaxindiba, né? Esses são os 2 trechos da linha 3 do metrô. Que teria um projeto fenomenal, porque é um transporte de massa, efetivamente, né? Ocuparia um espaço na qual a população poderia se deslocar com muita facilidade. O que eu quero dizer, né? Esse projeto foi abandonado pelo governo de Marcelo Alencar, pelo governo de Rosinha, pelo governo de Garotinho, pelo governo de Benedita, apesar de ter sido um tempo menor, pelo governo dos Sérgio Cabral I, Sérgio Cabral II e Sérgio Cabral Filhote, agora Pezão. Então, assim, todos eles abandonaram, né? Abandonaram essa questão da linha 3 do metrô. E do nosso ponto de vista, tem um desrespeito com São Gonçalo, porque qualquer criança, se tivesse uma criança que eu ia fazer para ela, pedir para ela contar 1, 2, 3 e 4, ela saberia que 3 vem primeiro que 4. As obras da linha 4 do metrô já estão sendo feitas, e a obra da linha 3 nem sequer começou, e agora tem uma novidade que o governador colocou, que é a questão do BRT, que é um grande desrespeito. Por que é um desrespeito? Além de não ser o transporte de massa da forma da qual nós acreditamos, o BRT ele também vai trazer mais poluição, porque é um ônibus, né? Vai usar o antigo espaço da linha férrea, que estaria reservado para um transporte de massa mais seguro e mais objetivo, né? E nós temos que ver isso. Então, do nosso ponto de vista, houve mentira por parte do governador, houve mentira por parte da presidente. Ele fala aqui da PP, participação
Público-privada. Parceria público-privada. E a outra parte seria do governo federal. Esses 3 bilhões e 500 já estariam até já desempenhados. O que você fala? Ele alega da questão da crise econômica do Estado. Existe, na verdade, uma crise econômica mundial, né, que se manifesta no Estado até com mais presença por causa da questão da Petrobras, né? E por causa da queda do barril de petróleo a nível internacional. Isso atinge diretamente o Rio de Janeiro, porque o barril da Petrobras em crise, né, o petróleo, o royalties do petróleo entra em crise e a diminuição do barril da Petrobras também faz com que o royalties do Rio de Janeiro venha a diminuir. Isso é um fato, né? Mas é quem paga pela crise, né? Os investimentos para a Olimpíada não pararam, não cessaram, né? Gastaram rios de dinheiro para atender as necessidades da Copa, né? E nós, trabalhadores aqui de São Gonçalo, é que temos que amargar com a ausência de um transporte de massa e com engarrafamento. Somos nós que vamos ter que amargar com o comércio sendo fechado e vários trabalhadores sendo demitidos, com seus direitos trabalhistas sendo abandonados. Não somos nós que temos que amargar com isso. Então, assim, não é os trabalhadores que têm que pagar pela crise. E é nesse sentido que nós discordamos desse dinheiro. E a presidenta Dilma, em 2013, esteve aqui e se comprometeu, onde quase assim 95% dos políticos dessa cidade, diria que 100% dos vereadores, o prefeito, vice-prefeita, todos foram lá bater palma e puxar saco da presidente. E agora não dizem nada. Ou seja, se para ser consequente, nós temos que chamar, né? A questão da concessão da Ampla. Eu acho que é uma questão que temos que rever também, porque a Ampla, a cada dia que passa, o valor, né, e o serviço estão cada vez mais precários, né? Então achamos que tem que rever isso, né? A população não tem um acesso e não tem um controle social previsto sobre essa empresa. Fala da questão da Comperj agora, dos trabalhadores que estão nessa situação, 4 meses sem receber o salário. Como é que está essa situação? Na verdade, a Comperj tem uma crise, né? Que é a crise da Petrobras, né? Que alguns chamam, na verdade, de Petrolão, ou seja, a Operação Lava Jato, que você tem, né, uma crise na Petrobras e a Petrobras foi cortando, né, os contratos com as empresas, né, que servem a elas, terceirizadas. E nesse trabalho da Petrobras, as terceirizadas deixaram de pagar os trabalhadores, né? E a Petrobras lavou as mãos e as terceirizadas, muitas delas envolvidas em escândalos, deixaram de pagar os trabalhadores. Só que essa é a consequência, aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Não são os trabalhadores que têm que pagar pela crise. Os trabalhadores trabalharam, né, alguns vieram de outros estados, né, estão com seus aluguéis atrasados, com condições de vida precária pelo baixo salário que já recebiam, e ainda vão ter que amargar salários atrasados que não são pagos. Na verdade, a presidenta Dilma deveria recebê-los, né, e tentar resolver esse problema, porque é um problema, né, na pauta trabalhista e também de direitos humanos, né, direitos trabalhistas que têm que ser respeitados. Como que você vê agora a atual questão política do município de São Gonçalo? Complicado, né? A palavra que resume isso é complicado, porque o ano passado São Gonçalo ferveu, né, do ponto de vista das mobilizações, das movimentações. Tivemos greve dos profissionais de educação, tivemos greves dos agentes comunitários de saúde, tivemos uma paralisação dos servidores municipais da administração direta, tivemos mobilização da Guarda Municipal, tivemos associação de moradores fazendo ato por água, por luz, tivemos o MTST fazendo as suas mobilizações. Então a situação em São Gonçalo mostra que os trabalhadores estão acordando. Porém, eu não vejo da política local muita disposição de questionamento, né? Agora tivemos na Secretaria de Educação um secretário que comprou 12 milhões, gastou 12 milhões em livros didáticos, livros paradidáticos para as escolas, no momento em que um servidor ganha R$700. Nós não somos contra comprar livros, mas achamos que a compra de livros, de materiais didáticos, tem que ser uma discussão feita com os profissionais de educação, né? Então, o quadro em São Gonçalo está muito difuso, precisamos aprofundar, né? E com certeza vai ter mais manifestações esse ano, vai ter também, o pensamento crítico tende a avançar e vamos ver o que é possível. Agora vamos falar da questão do professor Josemar como atuante em São Gonçalo.
Olha, é sempre difícil a gente falar de nós mesmos, né? Eu prefiro falar do PSOL, que é o meu partido. O PSOL é um partido que vem crescendo, né? Vem despontando bastante, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. E aqui em São Gonçalo a gente tem feito bastante trabalho, né? Hoje, São Gonçalo ainda tem práticas, né? A cidade em si ainda tem práticas muito atrasadas, como clientelismo, como fisiologismo, né? Em alguns casos até coronelismo. E a gente vem conseguindo superar isso, né? Estamos conseguindo fazer reuniões do partido, né? Vamos fazer uma campanha agora de nucleação, de filiação, né? O coletivo de mulheres do partido está se reunindo, né? O coletivo de estudantes também, de juventude, também faz as suas ações. Temos uma intervenção no movimento sindical, temos uma intervenção no movimento comunitário, né? Participamos, e temos uma intervenção também na conjuntura. E expressão disso é que a gente tem uma desenvoltura, mesmo com poucos recursos, né? Recursos muito parcos, muito poucos, a gente consegue se destacar na conjuntura, fazendo debates, fazendo discussões e apresentando polêmicas aqui na cidade, que é uma coisa que há muito tempo não se via, né? Só para te dar um exemplo, o PT aqui de São Gonçalo, que é o partido que era um berço da esquerda, demorou muito tempo para fazer, e o pessoal já começa a se destacar com mais qualidade. Como militante social e ativo, como que você vê essa questão aqui em São Gonçalo? Eu vejo que o futuro é promissor, apesar de nós estarmos do quadro ser um pouco confuso, né? Por quê? Porque há um aumento do pensamento crítico, né? A jornada de junho, aquele movimento que tiveram em junho de 2013, eles mostraram para a gente que a população aumentou o seu nível de consciência, né? Não é à toa que uma cidade como São Gonçalo, que nem tinha greve, raramente tinha greve, ter 4 greves no ano, mobilização de comunidade, presença, MTST, né? Estudante da UERJ fazendo ato, ou seja, ter bastante, é porque o nível da conscientização está aumentando. Essa denominação de baderneiro, como que você vê essa questão? Eu vejo como pejorativo, né? Eu não vejo nenhum ato do MTST que foi baderna. Por exemplo, o MTST fez um ato em Ipanema, né? Um ato inclusive pacífico e de direito. Levou as pessoas da ocupação Zumbi dos Palmares para fazer um piquenique na praia. Aquilo assustou. Por que aquilo assustou? Porque chegaram lá e encontraram bastantes negros na praia. Então, as pessoas se assustaram com aquilo, ou seja, é uma contraposição ao racismo, tá entendendo? Então, assim, eu não vejo baderna. Por exemplo, a ocupação de um terreno ocioso, né, que não tem função social, que não paga impostos há 20 anos, 30 anos. Isso é previsto em lei, a Constituição dá esse direito. Baderna é quem rouba dinheiro público. Baderna é quem participa dos esquemas da Petrobras, como está o PT, como está o PMDB, como está o PSDB. Esses sim é que fazem baderna com dinheiro do trabalhador. Agora, o trabalhador que não tem casa, lutar. O trabalhador que tem um salário baixo, lutar para reivindicar. O trabalhador que, porventura, não tem terra e quer plantar, está lutando para produzir, isso não tem nenhum tipo de baderna. A presidenta Dilma, em 2013, esteve aqui em São Gonçalo e falou de liberação de 2,5 milhões, né, para a construção das obras do metrô. São Gonçalo é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? 200 milhões, o Brasil tem 200 milhões, ou seja, a cada 200 brasileiros, um mora aqui. Ou seja, deveríamos ter uma parcela maior do orçamento. Então é nesse sentido que eu acho que o metrô em São Gonçalo é uma necessidade. Uma prioridade. Né? Uma prioridade. Não adianta só duplicar contorno. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, com o aumento dos carros, nós vamos ter aí bastante aumento, fluxo, e aquela duplicação vai continuar sendo falha. Nós precisamos de transporte de massa. E é nesse sentido que faça um chamado aos políticos. Uma convocação, né? Uma convocação mesmo. Eu acho que o prefeito da cidade, como principal representante hoje do poder estabelecido, deveria encabeçar uma luta de rua, né, e jurídica na sociedade pela linha 3 do metrô. Ele deveria convocar os movimentos sociais, deveria convocar os sindicatos, deveria convocar a OAB, deveria convocar a Câmara, deveria convocar os partidos, o PSOL, os demais partidos, para participar de uma luta que seja uma luta de São Gonçalo contra o governador e contra a presidente, né, que cometeram estelionato eleitoral, dizendo que nossa cidade não vai ter linha 3 do metrô. Teria que ter coragem para fazer isso, né, chamando
né, a mobilização de rua, como foi feito pelo Cabral, né, quando teve a questão dos olhos. O Cabral não fez grandes atos, manifestações, foi lá e se opôs a Dilma. A gente quer que o prefeito faça o mesmo, né, chame todo mundo e vamos para a rua lutar, né, sair aqui de São Gonçalo e mostrar que São Gonçalo realmente tem voz e tem vez. Mas para fazer isso precisa, antes de qualquer coisa, o prefeito precisa amar a cidade. Se ele realmente tem a prova de amor à cidade, ele convoca um ato e todos nós estaremos presentes, né? Toda a militância, pessoas estará presente para cobrar de verdade a linha 3 do metrô. O Jornal Gonçalense pede para o professor Josemar fazer as considerações finais. Olha, agradeço enormemente ao Jornal Gonçalense, agradeço ao Antônio pela entrevista, agradeço ao nosso amigo Thiago que está aqui nos filmando e aos demais que estão aqui conosco. E quero dizer que estarei sempre aberto para debater temas de São Gonçalo, temas gerais. E quero dizer para você que acredita no pensamento crítico, tanto aqui em São Gonçalo, quanto em Niterói, quanto em Itaboraí, quanto em Maricá, quanto nos diversos lugares do estado. Nós não estamos perdendo força. Nós estamos, cada dia que passa, a nossa luta está solidificando. A luta contra o racismo está ganhando mais força. A luta contra a homofobia está ganhando mais força. A luta contra o machismo está ganhando mais força. A luta dos trabalhadores, que é o central, está ganhando mais força, né? Então, as nossas lutas estão cada vez mais avançando. E o pensamento crítico, num horizonte socialista também. Então, é fundamental a sua participação nos movimentos sociais e participar ativamente, né, das lutas que acontecem, seja no seu sindicato, seja no seu bairro, seja na sua comunidade, seja na sua escola, seja na sua universidade. E agradeço a oportunidade. O Jornal Gonçalense agradece a disponibilidade de tempo do professor Josemar, professor de Geografia, 39 anos, atuante social. Muito obrigado, professor Josemar.